Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Semana já avançando aí, hoje já é quarta-feira. Último dia do mês de janeiro de 2024, dia 31, né? De janeiro de 2024. Nós estamos aí finalizando o mês de janeiro, iniciando amanhã o mês de fevereiro. E iniciamos ontem o livro de Êxodo, né? Nós vamos passar toda essa semana e a semana que vem dentro desse livro de Êxodo, vendo como Deus transforma, né, a vida desse povo que foi para o Egito num número de 70 e agora se transformam em milhares de milhares e se tornam escravos naquela nação, mas o Senhor vem em auxílio, sabendo que ele cumpriria essa promessa, essa palavra sobre o povo de Israel. Então, Êxodo capítulo 4, 5 e 6 hoje. Êxodo capítulo 4 diz assim: Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não apareceu a você? O Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. E disse o Senhor: Jogue-a ao chão. E Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. E Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. E prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. E disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem e dirão a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito, para ver se meus parentes ainda vivem. E Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montado num jumento e partiu de volta ao Egito, levando na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo. Por isso, matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi e encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo.
Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e prosseguiu falando de todos os sinais milagrosos que o Senhor lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo em vista a sua opressão, curvou-se em adoração. Capítulo 4 fala dessa fala, de Deus com Moisés a respeito de enviá-lo ao povo de Israel e também ao faraó. E fala desse temor, desse medo, dessa dúvida, dessa inquietação de Moisés em achar que não era apto para isso, que ele não tinha condições, que ele não falava bem, provavelmente Moisés tinha dificuldade em se expressar. Alguns estudiosos, pessoas mais antigas, eu já ouvi muito isso há muitos anos atrás. Falava-se que Moisés era gago, que Moisés tinha problema com adicção, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acredito que lendo todo o contexto, principalmente o início da história, percebe-se que Moisés tinha dificuldade de se relacionar com pessoas. Provavelmente pelo seu tipo de temperamento, ou pela forma como ele se expressava, ele gerava alguns problemas com a sua fala, talvez ou muito dura, ou muito mole, no sentido de ser uma pessoa muito pacata. A gente não sabe, o texto não fala disso com clareza, só fala que ele duvida da sua capacidade em se expressar, tanto com o povo de Israel quanto com o próprio faraó. E o Senhor então dá Arão como esse levita, como esse homem que vai ser o porta-voz. Então a gente tem aí esses irmãos trabalhando em conjunto em prol do reino ali no Egito. Capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E o faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes, eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó: Já não darei palha a vocês. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito a fim de ajuntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados: Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: Façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: Preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: Iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão,
que estavam à espera deles, e lhe disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então, o capítulo 5 fala desse início, né, da fala de Moisés e Arão ao faraó, pedindo ao faraó que liberte Israel para ir até o deserto, celebrar uma festa ao Senhor, adorar ao Senhor no deserto, sacrificar ao nosso Deus, eles dizem, no deserto. E faraó, então, diante dessa possível, né, rebelião ou eles se levantarem contra, né, o faraó, ele coloca ainda mais carga de trabalho, dizendo para eles que eles estão muito preguiçosos e desocupados. Por isso que eles estão se preocupando em adorar a esse Senhor deles. E Moisés fica triste, né, em ver toda essa situação acontecendo. Capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. E lembrei-me da minha aliança. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E eu os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Issar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Foi a este Arão e este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões.
Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar? Então, nós temos aqui o capítulo 6, onde fala, né, dessa segunda fala de Moisés com o faraó. Na verdade, ele não chega ainda a falar, o Senhor fala com ele, de que maneira ele então diria, o que ele diria ao faraó. O Senhor reforça a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor diz para Moisés que ele está se apresentando agora não somente como Deus poderoso, que ele se apresentou a Abraão, Isaque e Jacó, mas como o Senhor agora, né? Como aquele que é o próprio dono de escravos, né? Aquele que compra escravos para si. Então o Senhor está se revelando de uma maneira diferente agora para Moisés, para Arão e para todo o povo de Israel. Não mais somente como Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que falou com Abraão, que falou com Isaque, que falou com Jacó. Depois nós temos a genealogia, né, de Moisés e Arão, que são as famílias, o clã dos levitas, né, que nós vamos ver por que isso está sendo dito aqui agora. E ele finaliza então dizendo para ir até o rei do Egito para falar com ele. E Moisés fala novamente que ele tem muita dificuldade de falar. Esse é o impasse, né, de Moisés na vida dele, em dizer que ele não tinha capacidade ou ele não tinha habilidade para ser um bom orador, para ser um homem eloquente, para falar com uma voz, né, de autoridade diante do faraó. Mas é o Senhor quem estava com ele, Deus diz isso o tempo todo, e nós vamos ver essa maneira do Senhor agir através da vida de Moisés e de Arão ali diante do faraó. Amém, queridos? Que o Senhor possa aí falar ao teu coração nesses textos. Nós temos o estudo do livro de Êxodo também lá no canal, né, aqui no canal onde você está assistindo esse vídeo. A gente está em processo de aulas dentro do livro de Êxodo. Nós já passamos por essas passagens que a gente está lendo aqui. Nós estamos nós estamos no capítulo 16, se não me engano, de 17, né, 16 por 17 de Êxodo. Então, se você quer aproveitar e estudar um pouquinho mais os textos, o livro de Êxodo, né, vem com a gente, tá lá no canal, clica lá, conhecendo o Antigo Testamento, livro de Êxodo, com certeza você vai aproveitar e se aprofundar ainda mais no que o texto está dizendo com a gente, como o Senhor está se movendo nesse tempo através da vida de Moisés e de Arão, com o povo de Israel ali no Egito. E a gente vai ver o plano de redenção se desenvolvendo ali através do povo de Israel no Egito. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima quarta-feira para vocês, último dia, né? Orem ao Senhor, agradeça pelo mês de janeiro, agradeça ao Senhor por esse tempo que nós passamos até aqui. E amanhã, em nome de Jesus, a gente volta para continuar a nossa leitura, iniciar o mês de fevereiro aí, debaixo dessa potente mão do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.